Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. Será que os amigos aí estão incluídos entre os privilegiados que vivem hoje uma segunda-feira na semana? Acho que mais provavelmente está no mesmo time que eu tô, né? Comigo não teve isso não, que a gente ralou aqui na TV Guará, segunda, ontem. E hoje estamos aqui de novo, cheio de força, cheio de vontade de fazer com que o nosso Maranhão seja um Maranhão melhor. Que enfim o Maranhão pare de ser aquele Maranhão que Padre Antônio Vieira tanto cantou, aquele Maranhão das letras. Enfim, este final de semana daria um novo sermão ao velho padre, porque é tanta bandalheira, com o perdão da palavra, que a gente nem se assusta mais. Mas está errado. A gente precisa se assustar com todo tipo de bandalheira, de corrupção, de puxação de tapete, de traição. Aliás, agora é a época da traição. Prometeram uma coisa aqui, mas entregaram outra ali. É que nem a nova onda da internet, que meu amigo compra um carro e recebe uma miniatura. E parece até os nossos ilustres representantes, né, da democracia, todos miniaturas, quase todos. E a gente aqui, querendo acreditar. Como diria meu velho amigo Natanael Júnior, os gregos não erraram, as pessoas é que erram. Por falar em bandalheira, em corrupção, em traição, em entregar o Pincher no lugar do Doberman, hoje nós recebemos um especialista no combate a esse tipo de atividade tão frequente no dia a dia dos representantes da nossa república. Ele até andou recebendo prêmios outro dia, já esteve aqui com a gente, mas devia vir mais para nos ajudar, todos nós, a abrir os olhos para as rachadinhas que fazem com o nosso dinheiro por aí. Recebemos o auditor federal, Wellington Rezende. Doutor Wellington, seja muito bem-vindo mais uma vez aos Analistas. Boa noite Geraldo, boa noite Felipe, boa noite Clodoaldo, enfim, é uma grande honra estar participando dessa bancada aqui. Esse programa eu assisto diuturnamente, um dos meus programas preferidos. Eu acho que vocês fazem um trabalho sério, combativo e que deixa todos nós orgulhosos. Muito obrigado, me deixa bastante feliz. E você, Clodoaldo, você está descansado, andou viajando aí, tomando banho de água cristalina? Rapidinho, mas já voltei. Na segunda eu já estava aqui pronto para o combate. Se tivesse ontem, eu estava aqui já com a gente aqui no programa. Wellington, muito obrigado por comparecer aqui aos analistas. Bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Geraldo. Wellington, eu queria, antes a gente falar sobre combate à corrupção mais especificamente, falar sobre o último assunto mais recente que está em discussão no país, que é a reforma administrativa. Se fala muito em enxugar a máquina administrativa no Brasil, que é preciso diminuir o funcionalismo público, que é preciso diminuir esse peso da máquina do funcionalismo público. Eu queria saber, você que trabalha com a fiscalização, se acha que realmente isso afeta no peso do país e até no combate à corrupção, ter menos privilégios ou uma máquina pública um pouco mais enxuta? Eu acho que tem que separar, primeiro, o que é privilégio e o que é gestão pública verdadeira, real, nua e crua. Assim, quando você olha os percentuais de servidores públicos ativos no mundo, o Brasil tem um dos menores percentuais. Aqui, a gente chega só a 2% da população economicamente ativa. Tem países, por exemplo, como a França, que lá chega a 35%. Então, você vê o disparate. O problema é que não é a quantidade de servidores como alguns teimam em ventilar, né, em passar para a sociedade essa imagem distorcida. É óbvio que nós temos algumas falhas, né? Óbvio que nós temos alguns penduricários, que a gente chama, algumas categorias têm, por exemplo, auxílio moradia, só que lembremos, isso foi produto da lei. Não há nada ilegal nisso. É claro que hoje, em função da situação do país, isso aí seria absolutamente anacrônico, seria inaceitável você colocar esse tipo de privilégio. Mas na época em que foram concedidos,
ponto de vista legal, eles estão corretos. Agora, a sociedade está mudando e evoluindo, então a gente tem que efetivamente cortar isso, tá? Cortar esses que a gente chama de privilégios, convencionou se chamasse de privilégios, e aí ter um serviço público mais enxuto, mais equânime, mas eu acredito que o problema não seja a quantidade excessiva da máquina pública. Tanto é que todas as vezes que o governo aplica recurso na máquina pública, o que faz o servidor público? Consome. E isso aquece a economia. Isso aí Keynes, John Maynard Keynes chamou de efeito multiplicador da economia. O dia que o servidor público recebe salário, ele investe. Ele não bota no paraíso fiscal, né? Ele não manda ilegalmente para o exterior, enfim, ele investe no supermercado, ele investe na feira, né? Numa loja de imóveis, enfim. Então, eu acho que tem que parar um pouquinho com essa demonização do servidor público. O serviço público é importante, porque o elo entre o Estado e a população é exatamente o servidor público. Felipe. Então, eu ia até pular para a corrupção, mas já que ele deu a deixa aqui, porque o que nós estamos observando aí é que o susto vem em dois sentidos. O primeiro, que os movimentos sindicais, né, eu quero só lembrar que o nosso amigo Wellington não é somente um funcionário público, ele é um ativista social. Exatamente. De muitos anos, de um trabalho muito longo, de ensinar as pessoas a ter direito. Já foi até reconhecido publicamente isso como prêmio Novare, né? Exatamente, eu quero fazer esse registro aqui porque é fundamental, porque é uma fonte que todos nós da imprensa nos alimentamos, né? E não só isso, todos os movimentos sociais ativos no Maranhão têm alguma relação ou passaram pela história de Wellington. E isso é muito importante e quero lhe parabenizar sobre isso. Mas tem uma coisa nesse movimento todo aí, dessa administrativa, que me chama muita atenção, que é a questão da dita perseguição ao funcionário público, né? Porque se coloca, claro, o que você está falando, por exemplo, de o absurdo de eu ter que pagar um juiz, a casa de um juiz e de um promotor. Eu que sou o patrão do juiz, não pago, ninguém paga onde eu moro, mas o juiz ganha 3 mil e poucos reais todo mês, porque ele trabalha no interior. Ora, se ele trabalha no interior, ele tem que dar graças a Deus que ele tem um emprego. Ou eu estou errado quanto a isso? Ele deve dar graças a Deus que ele teve um bom ensino e pôde passar num concurso público, como eu posso passar numa seleção de trabalho de iniciativa privada. Se eu não tiver uma excelente universidade, eu não vou ter um bom emprego. Mas ninguém me dá vale terno, ninguém me dá vale... Nós temos que acabar com isso. Isso é uma corrupção dita pela lei. É ilegal? Não, mas é imoral. E eu concordo com você. Mas eu queria entender o seguinte, essa reforma administrativa vem para estabelecer as obrigações do funcionário público. Eu não estou falando somente do funcionário público concursado, eu estou falando que nós temos que também procurar dentro desse processo onde é que estão aquela turma indicada, os cargos comissionados, que isso deve ser urgentemente acabado nesse país, em todos os sentidos. E eu pergunto, Wellington, essa lei vem, né, esse novo normativo, vamos dizer, vem para enquadrar o funcionário público, vem para prender aos homens do poder cada vez mais a obrigação dos funcionários públicos? Bom, pergunta excelente, só para registrar. Olha só, segundo a literatura, nós estamos na terceira fase da administração pública. A administração pública patrimonialista, que era aquela onde o prefeito pegava o FPM e comprava uma fazenda ou várias caminhonetes. Depois a burocrática, onde você tem vários departamentos, várias unidades e ninguém consegue resolver nada porque é o excesso de papelório. E agora nós estamos na administração pública gerencial. Só que não foi obra dessa reforma administrativa, isso está na Constituição Federal. Teve uma emenda constitucional e colocou o Brasil nos trilhos da administração pública gerencial. Então, essa reforma nada mais é do que a regulamentação daquilo que está lá na Constituição Federal. Então, assim, eu gosto de ler a Constituição, não vejo com grande surpresa aquilo que está lá, não. É cobrança por resultados, é efetividade, é foco no cidadão, é foco no contribuinte. Então, assim, eu não vejo assim, algo tão dantesco em relação àquilo que está lá na Carta Magna, não. Só para encerrar esse bloco, dá tempo, queria saber, doutor Wellington, por exemplo,
dentro do serviço público, nós temos um time que trabalha e um time que não trabalha. Todos nós sabemos disso. Eu tenho uma irmã que foi funcionária pública, ela fica muito zangada quando as pessoas falam mal de serviço público, porque ela, assim como outras pessoas que eu conheço, trabalhava muito. E às vezes eu até digo, não vá se defender, porque você sabe que existem os que enrolam. Como que a gente poderia resolver isso? É através de alguma reforma, na sua opinião? Eu acho que a reforma ela vai dar meios para o gestor público coibir esse tipo de caso. Claro que na área federal nós temos a Lei 8.112, que prevê demissão, suspensão, cassação de aposentadoria ou pensão, enfim, nós temos os mecanismos ali na 8.112 que coíbem o servidor público leniente, ou seja, aquele servidor público que não quer trabalhar, aquele servidor público desidioso. Então, na área federal, na esfera federal, nós temos meios. Inclusive, a CGU já demitiu mais de 5.000 servidores públicos federais nos últimos 10 anos. Então, é um quantitativo imenso de servidores. Nos municípios, a gente não vê muito esse processo correcional. Ainda não vemos com a frequência que nós gostaríamos de ver nos municípios. Ou também, é por preguiça mesmo? Desídia, é abandono do trabalho, assim, na área federal, mais é corrupção, efetivamente. Por exemplo, o servidor público federal viajou, recebeu diária, só que ele não ficou aquele tempo todo lá na viagem e não devolveu. Então, já entra um processo nele, só vai receber um processo. O servidor público recebeu auxílio emergencial, que não deveria, só vai receber um processo administrativo disciplinar, porque ele está fora do enquadramento do auxílio emergencial. Então, não estou dizendo que esses casos, eles serão demitidos, mas isso vai ser aberto um processo administrativo que pode culminar com a demissão. Voltando aqui à tese inicial. Sim. Em relação a estados e os municípios, ainda está muito assim, incipiente essa questão do processo correcional. Mas na área federal a gente já vê ninguém ouviu falar de 5.000 demissões em governo do estado, ninguém ouviu falar disso. E nem muito menos em prefeitura, né? Então, na área federal está um pouco mais azeitado esse processo. É porque à medida que a gente vai vindo lá da União, os costas quentes vão aumentando, os protegidos vão aumentando. Vamos dar uma proteçãozinha aqui no comercial da TV e fazer um intervalo. Voltamos já já. De volta aqui com os analistas. Hoje recebemos o auditor federal, Wellington Rezende, que, como o Felipe muito bem descreveu, também é um militante contra a corrupção. Continua funcionando o curso? Você continua, Wellington, ensinando as pessoas a identificar e combater a corrupção? Como é que está? Já temos mais de 1.000 auditores sociais formados. É um trabalho vencedor aqui no nosso estado, onde a gente sai voluntariamente nos municípios do Maranhão, ensinando a sociedade a pegar uma prestação de contas, a achar uma empresa fantasma, a descobrir uma nota fiscal fria, onde fazer a denúncia. Então, é um trabalho vencedor e a gente não pode parar não, tem que expandir cada vez mais. E tem alguns empolgados que estão sempre trazendo retorno? O nível de denúncias melhorou muito, porque antigamente a gente tinha o predomínio do denuncismo, sobretudo em época eleitoral. Exato. Né? O denuncismo é uma praga. Porque o denuncismo atrapalha o órgão de controle. Você não vai poder mandar uma equipe de auditores com equipamento, com estrutura, para um local onde você não tem a mínima condição de averiguação. Então, o denuncismo ele acaba atrapalhando a ação dos órgãos de controle. Falar em denuncismo, eu me lembrei aqui, Felipe, de um caso de uma alta estação da nossa administração pública, que eu não vou dizer qual é, de dor lá chamando o outro de ladrão, o doutor Wellington. Isso não tem nem muito tempo. E o pior é que todo mundo sabia que no final das contas os dois estavam com a razão. Felipe. Doutor Wellington, que ele não gosta de ser chamado de doutor de jeito nenhum. Então, Wellington, vamos aqui desmistificar esse processo, né? Que você é um estudioso de todos os governos que passam, de todos os processos que tem de andamento. Nós precisamos entender, já que você representa um órgão federal, o que acontece. Não há corrupção no governo de Jair Bolsonaro, porque é a única coisa que eles sabem encher a boca, né? Tirando todas as ignorâncias, todos os absurdos que nós temos visto, mas a única coisa que ele sabe falar é que no governo dele
não existe corrupção, que não tem um escândalo de corrupção. Será que ainda está muito recente ou eles estão sabendo fazer os esquemas? Porque um esquema histórico acabar por causa de Jair Bolsonaro, o senhor como auditor acredita nisso? Eu acho que a Lava Jato ela foi um divisor de águas no país. As instituições saíram muito mais fortalecidas depois desse episódio. A gente teve condenações assim que inimagináveis para o país que a gente vive, né? Que é um país burocrático, patrimonialista, enfim. Eu acredito que os órgãos estão funcionando bem. Assim, os casos de corrupção que aparecem, que a gente vê ventilados na mídia, eles são rapidamente apurados. As operações especiais da Polícia Federal e da CGU continuam ocorrendo. O Ministério Público Federal está trabalhando fortemente. Não houve diminuição de recursos dos órgãos. Assim, o órgão não vai poder dizer assim, olha, nós diminuímos a nossa repressão à corrupção por conta de diminuição do orçamento. Não houve isso. Os órgãos, por exemplo, o nosso órgão, o órgão que eu trabalho, a sede dele foi criada agora, não houve diminuição de recursos, a obra continua. Então, o cenário que eu vejo é que os casos de corrupção que aparecem e que vão sempre aparecer no Brasil, que corrupção aparece até no Japão, né? Aparece até na Noruega. Um exemplo prático aqui. A empresa que contaminou o rio lá em Albras, lá em Barcarena, no Pará, é uma empresa norueguesa. Onde que na Noruega ela pagaria propina para servidor público municipal, estadual do Pará, para poder contaminar o rio? Isso não aconteceria. Então, esses casos são descobertos e eles são combatidos. Então, eu vejo que o sistema de proteção do dinheiro público no Brasil está funcionando por meio das suas instituições. Esse final de semana, hein, Clodoaldo, foi divulgado uma denúncia gravíssima contra o presidente do Superior Tribunal de Justiça, né, com recebimento de milhões na conta dele. O senhor avaliou? Teve a oportunidade de ler isso? Não avaliei. Mas o senhor começou a falar em Lava Jato aí, Wellington, então lembrei que amanhã encerra o prazo da Lava Jato, o Augusto Aras está aí negociando como é que vai ser essa renovação ou não da Lava Jato, ele quer mudar um pouquinho os parâmetros da Lava Jato, e a Lava Jato começou especificamente para investigar a Petrobras, aí depois parece que ela tomou competência para tudo, então qualquer corrupção é a Lava Jato que investiga. Eu quero saber a sua opinião sobre do que já fez a Lava Jato até agora, o senhor já falou que é a favor do que ela fez, mas que a partir de agora a Lava Jato cumpriu seu papel ou deve continuar com essa competência que ela tem bem abrangente? Como é que tem que ser o papel da Lava Jato a partir de agora? Eu acho que ela deve continuar assim, ela é um marco importante na história do Brasil. Na verdade, nós já temos 3 Lava Jatos, né? A de Curitiba, a do Rio e a de São Paulo. Para mim, esse modelo tem que se expandir. É claro que algumas figuras centrais, como por exemplo o Deltan, que ele mesmo assumiu depois, que ele exagerou, que ele pegou pesado, tem que ser mais organizado isso. Melhorando, por favor, Wellington. Você acredita que o Moro e o Danton não estavam a serviço do capital brasileiro para tirar o PT do poder? Assim, porque é tão evidente. Se você não quiser responder, você fica à vontade. Você Ele ia responder já. Ele ia responder. Né? Mas não, a gente facilita. Não, porque... eu gostaria de saber. Beleza. Bom, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente teve problemas muito grandes com a Petrobras. Eu acho que os governos da época deixaram a coisa assim passar. É a avaliação que eu tenho pessoal, não é do órgão, é a avaliação pessoal minha. E eu acredito que o efeito que a Lava Jato proporcionou no Brasil, ele foi responsável por essas mudanças que a gente teve aí. Por todas essas mudanças que nós vivenciamos na esfera política, econômica e social, elas decorreram desse fenômeno da Lava Jato. E eu acredito que esse trabalho foi bem feito, ele deve ser aperfeiçoado. Agora, é claro, ser humano é ser humano, quer dizer, ser humano age dentro do limite estrito da lei, não exagera. Se isso ocorrer, a gente vai ter um processo de continuidade e a sociedade brasileira só tem a ganhar. E o julgamento do Lula, Wellington, você acha que foi justo? Olha, esse episódio ainda é muito assim, nebuloso. Você não sabe para onde. Se você não tiver com o processo em mãos aqui para tirar a tua própria avaliação, fica difícil fazer esse julgamento.
Porque é só se você olhar para a mídia, você vai ver versões totalmente diferentes relacionadas ao mesmo episódio. Então, sem ter o processo em mãos para poder tirar aquela conclusão, fica difícil. Porque aquela história daquele apartamentinho vagabundo, aquele sítiozinho, velho, me parece uma coisa complicada. Já ouvimos coisas piores, né? Já ouvimos coisas piores, né? Nessa república. Inclusive hoje... Quais, por exemplo? Por exemplo, aquele escândalo do PROE, aquela distribuição de dinheiro para os bancos, né? Os anões do orçamento, né? Aquela coisa totalmente complicada. O cara que ganha na loteria 50 vezes. Pronto. Então tem muita coisa esquisita aí. Dos anões foi 200 vezes. 13. Do João Alves. Foi só 13? 13. Eu digo que são 13 que eu utilizo essa frase na minha palestra. Ganhei 13 vezes na loteria. Olha, ele está prestando conta, eu acho, atualmente, porque ele se foi, me parece que tem alguns poucos meses, né? E esse número 13, né? Coincidência, né? Só o Zagalo mesmo, Clodoaldo. Tem tudo a ver, né? Tem o 13, mas o Wellington, ainda falando sobre essa questão, eu queria falar também um pouquinho sobre financiamento de campanha, porque parece que tem muito a ver. Financiamento de campanha, quando quem financiou vai cobrar depois no mandato do candidato. Eu ouvi de muita gente que, olha, o financiamento privado que a gente tinha era público, porque quando o cara se elegia, pagava aquilo que a empresa deu, então era melhor que seja público direto. Você acredita que já estamos indo para a terceira eleição, acho que para a terceira eleição com financiamento público, melhorou a questão da corrupção com o financiamento público de campanha? Eu acho que está mais difícil conseguir dinheiro pela via ilegal. Eu acho que a Justiça Eleitoral está fazendo um trabalho brilhante de repressão. As informações que a gente tem é que está mais difícil pegar dinheiro por essas fontes. É claro que alguns conseguem, né? Tem os escaninhos aí que eles conseguem serpentear e chegar no caixa 2. Mas eu acho que não é a regra, porque isso já foi regra, né? Esse financiamento por fora já foi regra. Mas eu acho muito interessante essa estipulação do teto, né? Tanto para o prefeito, eu acho muito interessante isso. Acho interessante a população ter como fiscalizar isso, ter como olhar essas notas, esses recibos que os candidatos colocam, né, à disposição na internet, o cidadão olha ali pelo seu smartphone, enfim, pelo seu tablet. Eu acho interessante esses mecanismos. O que nós temos que ter cuidado é que grupos criminosos estão vindo investir em campanhas. Né? Grupos do narcotráfico, da milícia. Grupos de milícias, grupos também de agiotas, que é um fenômeno mais conhecido no nosso estado. Exatamente. Aqui pra gente é o principal, né? É o principal, milícia nem tanto, mas o povo está exportando, né, essa tecnologia deles, tem que ter muito cuidado. Então, reprimir mesmo a questão da compra de voto. O eleitor tem que ser consciente, não deve sair de casa, né, com dinheiro no bolso, ali ofertado por qualquer que seja, qualquer candidato. Então, prestar muita atenção em quem você vai votar, nas propostas. Aquilo que você defenderia, você procura alguém que também defenda aquilo que pensa igual assim a você. Então, assim que você escolhe seu candidato. E não por meio do recebimento de qualquer benesse ou de qualquer favor financeiro. Qualquer milheiro de tijolo. Vamos fazer mais uma paradinha, voltamos já já. De volta com os analistas, hoje recebemos Wellington Rezende, que é auditor federal, mas ele está aqui mais na condição de pessoal dele, de ativista. É uma atividade política essa sua aí, que deveria, hein, Felipe, se tivéssemos mais 10 Wellingtons aqui, acho que a gente melhoraria, né, Clodoaldo? Com certeza. Mas me diga uma coisa, os partidos políticos no Brasil são amorfos, são um dragão, a gente não consegue compreender. Aqui em São Luís tem um cacique aí que tem 3 partidos, aí bota um poste para comandar, mas todo mundo sabe que os 3 partidos são do cara. E isso, na sua opinião, Wellington, como que a gente resolve isso ou não tem solução? Enfraquece muito, né, a democracia, a questão desses partidos de aluguel, dessas legendas que aparecem assim sorrateiramente, enfim. A gente tem instrumentos para controlar isso aí? Eu acho que a reforma política está sendo desenhada, aí ela vai vir coibindo muita coisa. Eu sou esperançoso. Com partidos fortes a gente tem uma democracia mais fortalecida. Essa tônica é seguida em todos os grandes países. Todos os grandes países que vocês forem observar, vocês vão ver lá que tem partidos fortes, né?
A gente tem debates, a gente tem ideologia, a gente tem confronto de ideias, assim, de posições. Não uma cor de quintal, né? Isso. Não eleição e o partido no dia seguinte mudou, né? Você é a favor das candidaturas sem partido? É uma ideia Avulsas? muito interessante. É uma ideia muito interessante. Já pensou a gente se juntando aqui, fazendo um vereador aqui? Os analistas fazendo o seu vereador? O coletivo? Olha, o coletivo, não seria legal? Nós até entrevistamos É aqui. muito legal isso aí, é muito Cuidado legal. que tu pode estar prevendo Muito alguma legal. coisa aí, camarada. Opa! Já pensou dos três amigos aqui lá na Câmara? Nessa cadeira aqui, né, então tá estava o nosso amigo Não, Natanael, que é pré-candidato a Faço- vereador. Entendeu? Faço questão de votar. Acho que tem só que a legislação tem que aceitar isso, né? Evoluir para aceitar. Mas eu acho muito interessante essa O ideia. partido Muito do interessante. Cidadania, o partido de Natanael, ele inclusive defende a possibilidade da eleição avulsa. É uma ideia genial. Mas Meninos, vamos entender aqui uma coisa. Vamos fazer uma leitura do governo do Estado do Maranhão, não vamos muito longe, né? Porque na verdade ficou sem ser respondido se o governo do Jair Bolsonaro é corrupto ou não é. Né? Mas tudo bem, a gente respeita. então me diz por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira dama. Tá bom, não precisa nem dizer quem mandou matar a Marielle. Desculpa, Felipe. Aí quebra, Tu né? acabou com o clima da pergunta do Acabou, Felipe acabou. depois dessa. Eu que eu ia Deixa ele se recuperar. perguntar. Né? Eu estava até educado. Tu viu que eu estava educado, mas aí tu tem que vir com essas, né? Não tem jeito não, menino mal criado é uma coisa horrível. Então, Hélio, vamos fazer uma leitura do governo de Flávio Dino e dos municípios. Porque é gritante a miséria no Maranhão. Nós não temos notícias também de corrupção, né, endêmica dentro do governo do Flávio Dino. E ponto né? alto, hein? Eu acho que questão partidária são muito... o privilégio talvez esteja na questão partidária, de empregos, de secretarias, pessoas incompetentes, aquela coisa toda. E apesar que eu acho que é uma loucura, porque trabalhar com o Flávio não é fácil, todo mundo sabe disso, porque ele é duro. Mas os municípios, velho, o que acontece? Será que nenhum prefeito consegue mostrar uma capacidade de fazer uma revolução que o povo tenha, ao menos, direito ao direito, que elas tenham habitação, que eles tenham alimentação, que eles tenham renda para não viver na subsistência? Vocês já notaram que os municípios do sul do estado aparentemente são mais bem administrados que os municípios aqui da região norte? Já observaram? Sim. É só você começar a viajar pela região de Estreito, região de Ribamar Fiquene, Campestre do Maranhão, até mesmo Imperatriz. Imperatriz deu um salto assim fenomenal nos últimos anos. Eu acho que o sul do Maranhão ele está mostrando para os demais municípios aqui do estado do Maranhão como se faz políticas públicas com eficiência. É claro que vão dizer, não, mas tem, por exemplo, em Estreito, tem os royalties da hidrelétrica de Estreito. Pode ser uma variável importante. Mas nós temos municípios aqui que tem royalties também, né? No entanto, né, você vê a situação caótica. Alguns Município viram tem gás. tem gás que... Pronto. Não tem royalties maior do que o gás. Até pediram para mudar o nome, porque não queriam mais ser do gás, entendeu? Pronto. Então, eu acredito que algumas cidades do sul do Maranhão têm mostrado como verdadeiramente fazer uma boa gestão. Assim. Eu citei duas aqui, mas teria mais cidades, não vou citar todas para não ser injusto. Mas tem gestores fazendo um bom trabalho, sobretudo no sul do estado, que é onde é a região que eu venho, que eu visito mais, então eu consigo andar mais e eu consigo ver as políticas públicas funcionando. E o senhor atribui isso a quê? Assim, o próprio Tribunal de Contas do Estado, quando você vai ver os relatórios de fiscalização, você vê a diferença entre o município das regiões, por exemplo, da Baixada, do nível de constatação, com os municípios do sul do estado. Assim, é muito diferente, Mas só para me entender aqui, são as pessoas que estão lá, que vieram de fora, com um novo modelo, é um fenômeno de região. Porque assim, por que não, se o fundo partidário lá da Baixada vai para a Baixada, se vai para o Sul, se vai para o Leste? Por que essa diferença? São os gestores? Falta fiscalização, falta a população
se empoderar? Eu acho que é a participação popular e social. Tem um pesquisador chamado Robert Putnam, que é um pesquisador americano que fez uma pesquisa maravilhosa, e ele notou o seguinte: todas as vezes que você aumenta o nível de participação no município, na localidade, você melhora os indicadores sociais. Então, seguramente a gente tem um nível de participação bem melhor nos municípios do sul do estado. Assim, isso aí eu sou testemunho porque viajo bastante, acompanho algumas sessões das câmaras, entro nos portais da transparência, já consegui entrar no portal da transparência de municípios e colocar ideias no PPA, na LOA, assim, tal o nível de participação que eles permitem. Não são todos, é óbvio, mas alguns permitem isso. Então, eu acho que o caminho da participação social, ele leva ao controle social e leva a uma administração, a uma gestão pública melhor. Wellington, as câmaras de vereadores e o TCE, eles aprovam praticamente à torta e à direito as contas, aí as câmaras principalmente. Depende da briga política. Depende do esquema político. Se o prefeito deu dinheiro para os vereadores, aqui, se quiserem me processar, podem me processar, não tem problema nenhum. Mas eu quero lembrar que quando processam a gente, nós vamos lá investigar, né? E aí precisa se mostrar. Mas depende. Enfim, depende. as câmaras fiscalizam as prefeituras ou é tudo conivente? Assim, o papel precípuo do Legislativo, da Constituição Federal de 88, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Exatamente. Não tem, o vereador não é para estar mudando nome de rua, fazendo homenagem na Câmara, ele é para pegar a prestação de contas do Fundeb e ir atrás das escolas, né? Ir atrás das obras, ir atrás dos recursos de enfrentamento à pandemia, enfim, o papel do vereador é esse. Agora, a questão do TCE é o seguinte, são dois tipos de conta de governo e conta de gestão. Assim, o que vai para o TCE são apenas as contas de governo. O que é uma conta de governo? É saber se o prefeito aplicou o mínimo na educação, o mínimo na saúde, se cumpriu o PPA, se cumpriu a LDO. Isso aí é que vai para os vereadores. O TCE faz um parecer prévio e chega na Câmara, derruba não, que aí o julgamento já passa, sai do técnico para o político, né? Isso aí está legal, isso é a Constituição Federal que diz, esse processo todo é um processo legal. Agora, as contas de gestão, que é, por exemplo, uma irregularidade numa licitação, isso aí não passa pela Câmara. Isso aí o TCE aplica aquela multa e o gestor fica devendo até ad eterno, né? Até prescrever. Bora brincar aqui de bloqueio, compartilha. Alguns pagam, né? Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Oh, Édipo em Colono. Bota o primeiro, meu filho. Ave Maria, Flávio, senadorzão aí, ó, que tá empatando, ninguém pode publicar nada contra ele, ninguém pode investigar. O senhor bloqueia ou compartilha isso aí? Compartilho, claro, compartilho. Com certeza. é um gozador. Eu não, É um gozador. Olha, isso vai virar meme. Segundo, o senador Roberto Rocha, o senhor bloqueia ou compartilha? Compartilho. Bota o diabo aí, deixa eu ver aí. Tem o diabo. Eu compartilho todo mundo. Quer dizer, só não... Esse aqui o senhor compartilha? De quem é? Augusto Aras, o procurador-geral. Compartilha. Rapaz, Felipe, tu que é muito amigo de Wellington, diz um caboclo aí que ele não gosta mesmo, um cara que bateu nele quando ele era pequeno. Eu não sei. Tem alguém assim que não Na gosta? próxima mesa de bar, ele vai... Eu vou falar, né? Ou Deixa eu ver, quem é que vou- tem aí pra terminar? Nem me lembro quem é. Ó, e o deputado Márcio Gerri, compartilha também, claro. Doutor Wellington. Vem cá, o Clodoaldo... Essa brincadeira não estava no script, né? Ah, sempre tem. Adorei, Todo muito mundo bom. passa por todo Até o Flávio me espantei. Wellington, muito obrigado. Acho que você podia voltar aqui um dia desse de novo, quando a campanha estiver pegando fogo, pra gente conversar mais um pouco, né, Felipe? Muito obrigado. Que agradeço, é sempre uma emoção, uma alegria estar aqui com vocês. Aprendo mais do que transmito de conhecimento, enfim, é muito bom estar aqui. Valeu, obrigado pela oportunidade. Felipe.
Olha, Faça a sua avaliação das compartilhações aí, compartilhamento. Eu vou falar do auditor, não vou falar do meu amigo particular, entendeu? E tal, que eu tanto admiro e tudo mais. Hoje tu veste muito bonzinho. Hoje o Wellington não estava o Wellington, entendeu? Ele estava o Wellington. Porque, meu amigo, quando cai um processo no colo deste rapaz, o cara se benze e pensa 10 vezes em ser gestor. E aqui está. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Valeu, obrigado. Clodoaldo Correia. Só agradecer o Wellington pela presença aqui. Até agora eu também estou abismado de ter compartilhado com o funcionário, mas tudo bem, é assim mesmo, né? Cada um é livre e eu agradeço muito. E é sempre um prazer discutir combate à corrupção, que é uma das coisas que a gente mais tem prazer em tentar combater, que é uma praga desse país. Valeu. Meninos, muito obrigado. É muito bom ter vocês do meu lado. Obrigado, Wellington, mais uma vez. Juninho Bará, Popó, Eltinho, Jorginho e toda a família que leva até a sua casa este e os nossos outros programas desta casa, que luta por um espaço público transparente, que luta para que o nosso povo seja respeitado dentro dos princípios que não só a nossa lei maior, mas todas as nossas leis estipulam. Mas é difícil, porque parece que este país não sai da colônia. É muito barão, é muito visconde e acontecimentos piores que fazem com que a gente veja muito frequentemente atitudes medievais contra o nosso povo. Peço perdão aos historiadores que amam a Idade Média, eu também amo, mas ela também é recheada de práticas terríveis. Vamos lá! Acabou a Inquisição. Amanhã estaremos de volta. Quem diga